Pô, até que enfim, né? Desculpa, cara, tava trânsito. Cara, olha só, se eu fosse te esperar, já tá tudo no forno. Ah, Eu já adiantei tudo. Claro, tu demora beça. Foi o trânsito, não desculpa. Mas Não, tá tudo beleza. certinho. Trouxe até kombucha, que meus alunos estavam fazendo. Nossa, até inchadinha, né? Sim, pô, deu certo. Deve estar fermentando ainda um pouquinho. Aqui. E aí, deu certo com ele? Nossa, Deu tem barulhinho. Deu certo, eles fizeram, vou ver. Tá até gostosinho. Cara, muito louco, porque eu lembrei muito de você nessa questão da fermentação, porque os alunos, né, enfim, os alunos de classe média alta falando que iam passar as férias, um ia pra França, porque é a terra do pão, do croissant, do pão e afins. Aí o outro ia pra Itália porque ele queria comer a verdadeira pizza, porque a terra da pizza era a Itália. Aí um outro ainda foi mais ousado e falou que ia esticar pra Alemanha com o pai, porque o pai queria provar a verdadeira cerveja. Eu tô escrevendo no quadro, aí eu virei pra eles e falei assim, vem cá, e a fermentação, onde é que nasceu? Porque vocês estão falando aí, né, de cada produto, de cada país. Falei, a fermentação. Aquele silêncio, né? Eu falei, bom, aí... Sabe como é que é o Arthur, né? Sabe que ele é perturbado, né? Eu falo pra você direto dele. Ele foi no Google rapidamente. Ah, professor, a fermentação começou na Europa com Pasteur em 1850. Eu falei, nossa, 1850. Filho, você tá lendo... Cristo já falava de vinho, mas... Foi de pão. Pois é. Exatamente. Eu falei, nossa, mas onde é que você achou essa informação, filho? Aí, né, no Wikipédia, né? Eu falei, então, vamos lá, vamos conversar sobre as fontes. Vamos lá, a sua fonte é a Wikipédia. Você tem certeza que é confiável? Que essa fonte é confiável? Você tem certeza? E olha que a gente já conversou sobre isso no início da aula, sobre a questão da ciência, né? Como a gente produz ciência, e a gente conversou sobre as pesquisas e onde a gente vai pesquisar. Você tem certeza? E eu dei esse exemplo exatamente. Eu falei, nossa, mas o vinho é tão antigo. E o pão também é tão antigo. Né? Você não lê a Bíblia? Né? E, né? 2.000 anos, mais de 2.000 anos atrás, quando Cristo veio, ele já falava de pão e vinho na Bíblia. E você acha realmente que foi Pasteur, na Europa, que descobriu sobre a fermentação? Tá gostoso? Tá bom, né? Tá bom, parece refrigerante mesmo. Logo Pasteur, pô, em 1850 que já tinha fermentação já desde muito tempo, e eles vão falar que vai acontecer na Europa, que eles vão descobrir, quando ele só estava fazendo um estudo, né? E também por que ele estava fazendo esse estudo, né? Exatamente, certamente por alguma necessidade, porque a ciência não acontece assim. Sim. Existia alguma necessidade daquela sociedade para que eles entendessem melhor como é que era aquela fermentação. Exatamente. Porque a gente vai ter vários tipos de fermentação. Essa fermentação da cerveja, não é igual do vinho, que não é igual do próprio pão. Então... Exatamente, eles precisavam entender o processo, mas o processo não se deu ali. E aí eu lembrei de você na hora, eu falei, vamos começar então um trabalho sobre isso e fazendo com que eles entendessem exatamente de onde surgiu. E os diferentes tipos. Os diferentes tipos e a minha pegada étnico-racial. Falei, perfeito. Já é um trabalho que eu tenho que, um projeto que eu tenho que montar no semestre para eles. Sempre um artigozinho, um negócio, claro, né, trazendo um estudo. E aí eu comecei a incentivá-los a pesquisar sobre isso. E aí na semana seguinte, um aluno veio e falou, professor, tive uma descoberta absurda. Eu falei, qual descoberta? Como se eu não soubesse. Cara, começou no Egito, eles começaram, mesmo, conte-me mais sobre isso. Tudo começa no Egito, tudo começa em Kemet, não adianta. Tudo começa em África, não adianta. E aí, eles começaram, e aí esse aluno trouxe, e na verdade com outros alunos também, eles começaram eles trouxeram essas pesquisas, dizendo que realmente a fermentação começou em África, começou no Egito com a fabricação de cervejas, dos pães e dos diferentes tipos de pães também, porque dependendo da farinha ou do grão, você vai ter outros tipos de produtos e outros tipos de fermentação. O próprio vinho, diferente da cerveja, diferente. Então... Isso. E aí eles começaram a descobrir até algumas receitas que antigamente eles usavam, e é essa receita que eu fiz pra gente aqui. Eu fiz um panetone e fiz uma pizza. Tá no forno já, né, lindo? Já dá pra tirar? Daqui a pouco dá. E aí, no meio dessa discussão, né, do aluno... Deixa aí, amigo. Aqui atrás, amigo. Ele discutindo o que descobriu em África e tudo mais. Aí um outro aluno
veio com um site de uma instituição de pesquisa do Brasil, dizendo que ele achou também numa fonte confiável, porque não deixa de ser confiável, sim, que ok, a fermentação começou na antiguidade, porém eles não sabiam o que eles estavam fazendo, que aquilo foi ao acaso. Só a sortezinha. Fazia o tempo todo, mas era tudo na sorte. Eu me contive para não rir. E aí eu comecei a discutir com eles, então, já o porquê então desse apagamento. Por que seria o acaso e por que Pasteur, que também estudou... Porque sabia o que estava fazendo. Exatamente. Por que ele leva essa fama? Por que ele é famoso por descobrir a fermentação, mas os antigos não? Por que as populações... esses antigos vieram, né? Exatamente. Então, essas populações africanas que descobriram de verdade não levam esse crédito. Por que é dito que eles descobriram ao acaso e sem querer? E por que... Faziam tudo na sorte. É isso aí. Eu comecei também a trazer uma pegada de reflexão, isso, mais étnico-racial, que é o que eu gosto, e também uma pegada reflexiva, né? Os contrapontos da ciência, né? Saber quais são os interesses que a gente vai ter quando a gente apaga alguém, quando a gente fala mais de outra pessoa, quando a gente não fala de alguém. E é sobre isso, né? Porque eles precisam entender também que a ciência não vai ser o produto do meio, né? Então a gente tem que saber por que algumas pessoas vão estar recebendo o prestígio, o crédito, e por que outras pessoas não vão estar recebendo. Quais são os interesses em volta disso, né? Pois é. E aí eu comecei a conversar com eles e trabalhar essa reflexão junto com eles e fazer com que eles entendam que a ciência como a gente conhece hoje era uma ciência eurocentrada, totalmente eurocentrada por conta dos interesses e por conta da ideologia racista que existe e foi estabelecida, exatamente. Mas que a ciência já se faz há muito tempo. E aí trouxe com eles, voltei com eles lá atrás no nono, porque é uma turma de segundo ano, mas eu voltei com eles lá atrás, quando a gente estudou o início da química e o início da ciência, e eu conversei com eles que os primeiros químicos, entre aspas, né, foram os alquimistas, eles já trabalhavam com isso. E aí também, é muito legal também, porque agora o processo, quer dizer, a gente já finalizou o projeto, né? Mas eles foram descobrindo, né, que os egípcios, na verdade, eles já trabalhavam com isso tudo, já de muito tempo. Com todos os processos químicos há muito tempo. Eles já mumificavam, eles já fabricavam tintas, eles já fabricavam cosméticos, eles já usavam a química, mas não tinha esse nome, não tinha, na verdade, esse método que a gente conhece hoje como química, né? Isso veio estabelecido pela Europa, claro, eles têm a sua relevância, a sua importância, mas a gente não pode esquecer exatamente a importância dos outros povos também. E aí foi muito legal no final, mas teve Eles conseguiram entender direitinho toda essa questão do porquê até, né? Não do porquê, mas eles entenderem a forma com que isso vai acontecendo, porque acho também muito importante essa discussão ser feita de forma com que os alunos eles possam se apropriar, de forma até que eles entendam que até as fontes que são ditas confiáveis, de vez em quando pode fazer esse apagamento e fazer uma mentira, e falar uma mentira, né? Porque é o que acabou acontecendo. Eu acho que, eu espero, né, que o meu trabalho como professor tenha sido eficaz nesse ponto. Eu acredito que sim. Já nesse embate, duas fontes confiáveis, uma não está errada, foi começando na antiguidade. Porém, tem esse toquezinho... Na sorte, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Tem esse toque racistinha aí que a gente precisa melhorar e entender a importância de todos os povos, a importância de cada lugar da ciência. E validar, né? Todo mundo que fazia esse tipo de coisa sempre. Não é porque a gente não segue mais esse método tradicional de observação, experimentação, construção de hipótese, conclusão. Isso também, o que não aconteceu dessa forma não era ciência. Até porque as primeiras universidades do mundo estavam em Cambridge. Então, e aí a gente finalizou com esses trabalhos, né? Com eles fabricando lá os próprios pães. Mas foi muito legal, assim, a reflexão que a gente precisa ter sobre a ciência, sobre as fontes confiáveis ou não, e que também tem contribuições importantes de outros povos, eles precisam observar isso e não ficar pensando só numa ciência eurocentrada, branca e feita por homens, né? Muitas mulheres também são muito importantes
Nessa história, né? Nessa contribuição. Exatamente, nesse contexto. É isso. Então vamos comer, né? Bora. Isso aí tá com a cara boa, hein, cara. Será que deu certo? Sim. Tomara, né? Vamos ver. Vamos ver. Aí, amigo, vamos ver se ficou bom. Olha, a kombucha eu bebi, né? Então... Inclusive bebendo, faz parte disso aí. É isso, a gente bebe refrigerante que engorda mesmo. Pizza. E tá tudo certo. Então, essa é de cevada. A massa a base dela é cevada. Vamos ver se ficou bom. Vou pegar só a parte da massa, então. É boa. Aí, deu certo? Espetadinha, né? Ai, que bom, né, gente? Então finalizei sendo um bom químico. Consegui seguir a receita e fazer. Isso. Porque afinal de contas o químico é isso, né? É basicamente seguidor de receita. Que bom então deu certo. Valeu. Saúde. Saúde.